Bom dia, Alberto Meneguzzi. Bom dia, ouvintes da Rádio Caxias, do programa Acredita. É um prazer estar aqui com vocês nas manhãs de domingo, a partir de agora, O prazer conversando é nosso, sobre... cara. Tu é, como diz aí eu e a Margot, nós estávamos dizendo em casa, esse é grandão, esse é grandão, vamos conversar com o Kiss. O Kiss tem história, já passou por várias redações de jornais, não só em Caxias do Sul, mas no estado, e é cidadão caxiense ainda. Só falta a festa, né, Kiss? Só falta a festa, o discurso e a placa, né? Fora isso, já estamos nos anais. A lei, a lei já tá feita, né? A lei está feita. Aliás, tenho que agradecer ao nobre amigo, né, que enquanto vereador encaminhou essa honrosa distinção à minha pessoa. E obrigado, Alberto. Não, E que é é um isso. prazer estar aqui nas manhãs de domingo, né, contigo e com os ouvintes do Acredita, né, programa que eu estou acompanhando desde a estreia. Parabéns pela 10ª edição, né, Obrigado. para ti, para Margot, né, comandando aí nos bastidores o programa. Eu estou mostrando aqui um Bem livro do legal. Marcos Kiss para a câmera, que já que nós estamos transmitindo no Facebook, em silêncios. Esse livro aqui eu li em silêncios mesmo, viu, Marcos? E achei o máximo. Em Em silêncios. Ah, silêncios. Eu li em silêncio mesmo. Tirei o S, mas achei o máximo um dos livros, porque o Marcos me presenteou com vários livros dele, tem várias obras. Eu li também o livro do ex-prefeito Mário Vanin, né? Que é um contador de história, o ex-prefeito, né? O falecido Mário Vanin. sim. Então, e tantas outras obras, né? Que são de tua autoria. Parabéns pelo teu trabalho. Obrigado, Alberto. É verdade, o Mário Vanin era um cronista oral, né? Eu tive o privilégio de fazer a biografia dele, ele contava histórias sobre a cidade, né? E o desafio que tu me colocaste é, nas manhãs de domingo, vim aqui conversar com os nossos ouvintes agora sobre livros e literatura, né? No quadro Livros. Aliás, essa manhã dominical chuvosa e tipicamente serrana tá convidativa, né? Para sentar no sofá agora de manhã, pegar um chimarrão, né? Escutar o Acredita e assim que terminar pegar um livro no sofá da sala e dar uma lidinha, né, tia? Verdade. Se tu. Se cada dia tu tira uns 20 minutinhos ali, tu lê 10 páginas por dia, e 10 páginas por dia dá 300 no mês, tu lê um livro por mês brincando, né, Alberto? Pois é. Termina de escutar o Acredita, pega o livro, lê um pouquinho ali e tá feito o negócio, né? Aliás, eu tenho uma pergunta para te falar, porque assim, ó, esses dias eu estava assistindo uma palestra de um professor chamado Pierluigi Piassi. Ele estava dando uma Certo. palestra para o Simpro, lá em São Paulo, para professores de São Paulo. E ele diz o seguinte: só se sai bem na vida quem lê muito. E só lê muito quem tem prazer em ler. Mas como é que a gente chega nesse prazer em ler? Tem alguma regra básica aí, Kirst? Olha, eu acho que a primeira regra básica, assim, é não transformar a leitura numa imposição, né? Numa imposição, assim, estoica, etc. O ato da leitura tem que ser, número um, prazeroso. Tu tem que ter essa relação lúdica, pessoal, com o livro e com a leitura. Eu acho que isso começa lá nos primórdios, né? É difícil, por exemplo, pais e mães desejarem que seus filhos sejam leitores se não derem o exemplo em casa, né? Pai e mãe tem que ser leitor também, né? Mas eu acho que uma das grandes coisas é essa: você não pode impor e também não pode colocar para as crianças e para os jovens direto aquela leitura que a gente vai fazer quando for adulto. Por exemplo, eu acho complicado você vir direto ali com 13, 14 anos e impor Machado de Assis para a gurizada, né? Machado de Assis é uma literatura maravilhosa. Eu, por exemplo, fui descobrir Machado de Assis por conta própria, quer dizer, fui ler Machado de Assis aos 40 anos de idade. Né? Me apaixonei, claro, sou um apaixonado pela obra dele. Mas duvido muito que eu teria tido esse encantamento aos 12, 13 anos, que é quando o leitor está se formando, né? E existe uma gama de literatura infanto-juvenil no país e no mundo que são feitas justamente para fazer esse convite ao ato de ler, o convite à leitura. E acaba ficando divertido. Eu tenho nessa minha trajetória aí de escritor e publicador de livros, né? Eu publiquei 2 livros infanto-juvenis ao longo desses últimos 10 anos aí, que foram adotados por várias escolas aqui em Caxias do Sul, nas redes municipal, estadual e mesmo na rede particular, né? Frequentemente eu sou chamado, então, para a sala de aula para conversar com a gurizada. Eles ficam encantados quando leem o livro em sala de aula e depois vem o autor conversar com eles, né? Uma experiência fascinante para eles e para o autor também. Até no mês passado, tive o privilégio de ser convidado para fazer um bate-papo online, né, com os alunos da 6ª série do Colégio La Salle,
convite da professora Roberta de Baco Tomé, talvez esteja nos ouvindo, e para conversar com a gurizada, e fiquei muito, muito impressionado com a informação que me deram. Quando a turminha me perguntou que livros que eu lia quando eu era criança e tal, eu falei, olha, o primeiro livro que eu li como leitor, aos 10 anos de idade, peguei dinheiro da minha mesada, separei dinheiro na banca, na livraria, lá em Juí, na minha Juí Natal, e comprei o livro Caçadas de Pedrinho, do Monteiro Lobato. Monteiro Lobato. E foi impressionante porque a turma começou a gritar, dizer, Monteiro Lobato. Isso, né, nos anos 70, né, quando eu era criança. Mas a gurizada vibrou bastante quando eu dei essa informação, porque eles tinham acabado de ler em sala de aula, entre eles, Caçadas de Pedrinho de Monteiro Lobato, agora, em 2021. Né? O que significa isso? Significa que os grandes autores clássicos infanto-juvenis, eles perpassam gerações, né? Quer dizer, tem gurizado hoje lendo Monteiro Lobato em sala de aula e se encantando pela literatura, né? Então, eu tenho detectado esse esforço, assim, estoico, louvável que detecto das professoras, né? Em sala de aula, conseguindo transmitir e contaminar a gurizada com esse vírus do bem, que é o vírus do prazer da leitura. Né? Marcos, o que a gente espera é que esse vírus continue contaminando, né? Eu sou muito grato a uma professora chamada Norma Minucci. A professora Norma Minucci, olha só, já no ensino médio, no antigo segundo grau, foi quem praticamente me obrigou a começar a ler. Então, depois que eu descobri a leitura, eu não saía mais da biblioteca da escola Emílio Meyer e criei o gosto, inclusive, pelo jornalismo. Um gosto que, para mim, a faculdade de jornalismo veio mais tarde, mas foi por causa das aulas da Norma Minucci. Quer dizer, o bom professor... ele tem que ser um professor de leitura, realmente, ele tem que ser um pouco sedutor, tocar o emocional do aluno para que o aluno possa ser convencido, né? Não pode ser, como você falou, não pode ser uma coisa imposta. E às vezes nessa questão da leitura, do jeito que alguns professores dão aula, o aluno começa a odiar a leitura, né? Exato, tem que ser algo leve, divertido e convidativo. E tem realmente professores e professoras que conseguem fazer isso. Assim como a tua experiência, minha também, né? Na minha época de ensino médio, né? Ensino fundamental, eu tive professores apaixonados pela leitura e também aquela coisa em casa. Eu me lembro que eu era criança, 6, 7 anos de idade, e uma vez num domingo típico chuvoso como esse, lá em Juí, né, infelizmente não tinha o Acredita para ouvir naquela época, né, mas eu me lembro de ter chegado na sala depois do almoço e o meu pai estava sentado numa cadeira dando risada, né, se estiocando de rir, rindo muito. E eu fui atraído para a sala para ver o que fazia o meu pai rir daquele jeito, né, e ele estava com um livro na mão, se torcendo de rir. Ele era fã das crônicas de Fernando Sabino, né? E aquela imagem não sai de mim até hoje. Eu achei aquilo fantástico, quer dizer, sentado na sala, rindo porque lia um livro. Então, esse exemplo que vem dos mestres, né, dos educadores, né, do professor em sala de aula, dos pais em casa, do jornalista escritor que é convidado para ir para a sala de aula compartilhar o encantamento, eu acho que um dos segredos está aí, né, Alberto? Compartilhar encantamentos, né? Porque se você está convencido intimamente de uma coisa, você compartilha isso de forma natural, né? E eu tenho uma convicção nessa minha trajetória de jornalista. Durante muitos e muitos anos eu colaborei com a revista Acontece, aqui de Caxias do Sul, fazendo uma sessão que se chamava Lado B, com entrevistas de pessoas importantes da nossa cidade, que eram destaque em várias áreas, desde o grande empresário até uma dona de casa com trabalho de benemerência, né, artistas, etc. E eu fazia perfis com essas pessoas em entrevistas, e eu tinha sempre uma lista de questões para abordar com elas, que era uma lista básica, e depois essa lista era personalizada de acordo com cada pessoa. E tinha uma pergunta que eu nunca fazia, e uma questão que surgia ao natural em todas as 50 entrevistas que eu fiz. Todas essas pessoas que se transformaram em destaque em Caxias do Sul e que mereceram ser, portanto, abordadas como pauta na revista Acontece, eram leitoras. Todas elas leitoras, sem uma única exceção. Todas apaixonadas por ler livro. Então, eu tenho uma convicção, assim, Alberto, de que a leitura, e quando se fala aqui em leitura, no nosso bloco aqui vai se falar sempre leitura de livros ficcionais, né? Romance, poesia, né? Teatro que seja,
né, novelas, contos. A leitura, ela transforma o cidadão, né, e transforma o profissional de qualquer área num profissional melhor e destacado, né? Porque é claro que o jornalista tem que ler literatura típica de jornalismo. É claro que o médico vai ler literatura de medicina para ser um médico melhor, etc. Mas você vai ser um cidadão diferenciado e melhor quando você tem essa relação tranquila e perene com a literatura. Agora, Porque é por meio da literatura que a gente descobre o ser humano, né? O ser humano, como é ser humano. Claro, eu vou trazer eu trago sempre algumas coisas pessoais aqui para as entrevistas. Eu comecei lendo gibis. Eu lia todos os gibis possíveis, Pato Donald, Tio Patinhas, Zé Carioca, Recruta Zero. O meu gosto pela leitura começou aí, também nos gibis. As pessoas dizem, mas o que tu vai aprender com gibis? Mas, enfim, pelo menos eu me divertia, ria, era importante. Então, às vezes, essa leitura tem que começar, assim, de forma mais leve, né? E tinha uma professora também, a professora Selene, no Emílio Meia, que ela dizia assim, leva um livro sempre, no ônibus, na parada do ônibus, no consultório do médico, em algum momento leia, tem um livro para ler. Isso me chama muito a atenção também, quando eu vejo alguém lendo assim, eu digo, bah, meu Deus, alguém está lendo. É verdade, eu estou sempre carregando um livro embaixo do braço, e isso que tu falasse dos gibis também é uma porta de entrada para o ato de ler, né? Para a pessoa se habituar ao ato de ler. O gibi é fundamental, e eu confesso, eu não só era, como sigo sendo, um grande leitor de gibis, né? De histórias em quadrinhos, junto com os Monteiro Lobato, os Machado de Assis e os Gabriel Garcia Marques, né? etc. Ainda tem espaço na minha leitura para gibis, porque as histórias em quadrinhos, os gibis, eles também têm vários gêneros, né? Tem gêneros voltados para o público infanto-juvenil e tem gêneros voltados para o público adulto com temáticas adultas, filosóficas, né? Sociais, etc. Então o gibi, sim, é uma bela porta de entrada para a leitura, porque o ato de leitura, né, Alberto, é um ato de ensimesmamento, né? Durante aqueles 20 ou 30 minutos que tu pega o livro, vai para o sofá, lê, né? Você abstrai do mundo, né? E é aquele momento que você fica consigo mesmo, né? E nessa nossa sociedade cada vez mais cheia de estímulos externos, né? Televisão, internet, redes sociais, etc. Né? É tão importante a gente sempre cultivar um espaço para a relação consigo mesmo, aquele silêncio, né? O livro esse aí, o meu que tu falaste, Em Silêncios, né? Cultivar esses momentos de silêncio consigo mesmo na companhia do bom livro, de uma boa leitura, né? Que é aquilo que eu estava dizendo, vai nos ensinar e vai nos aproximar e nos sintonizar com a nossa própria humanidade, né? É uma forma de conhecer a si mesmo, conhecer melhor os outros, né? Então eu sou fascinado. Cristi, para encerrar, eu estou lendo esse livro aqui da doutora Gisela Savioli, inclusive, que era filha da fé, quero entrevistá-la aqui, se ela num domingo, Peregrino Russo, 3 relatos inéditos, e também esse livro do Roberto Escola, Núcleo Cultural, como liderar uma cultura de crescimento organizacional. Acontece o seguinte, eu começo os livros e não termino, quer dizer, começo um, depois vou para outro, depois vou para outro, e no fim tem às vezes 5, 6 livros aí que eu comecei e não terminei, quer dizer, mas o importante é começar, depois reler, volta, eu tenho esse problema, é difícil concluir um livro, né? Não, mas o importante é ler e estar lendo o tempo todo, né? Até, se me permite, dar uma dica de um livro que está saindo essa semana em Caxias do Sul, do Gilmar Marcílio, nosso filósofo e cronista local aqui. Ele está lançando o Jardim de Bolso, Lições Estoicas para uma Vida Serena, filosofia pura, né? Sendo lançada por um escritor local, nosso aqui. Aqui em Caxias do Sul temos o privilégio de belos escritores excelentes, dos bons, que dá para buscar aqui em casa mesmo, aqui perto da gente. Fica a dica.